Olá pessoal, sejam bem-vindos. Finalmente vocês terão aula comigo, com o professor Daniel. Eu sou vice-coordenador aqui do curso, vocês já me conhecem e será um grande prazer ministrar esse curso super importante sobre Data Analytics para finanças. Certamente esse curso aborda os principais modelos e técnicas estatísticas para que tomemos decisões estratégicas com os dados financeiros. É um curso que ajudará vocês em todas as outras matérias, justamente para uma melhora de tomada de decisão, avaliação de retorno, risco, previsões. Então se atentem, porque realmente é um curso de muita importância para todos vocês. Bom, eu basicamente vou trabalhar nesse curso usando a planilha, né? Vocês têm uma planilha que foi disponibilizada no portal, vocês podem baixá-la facilmente pelo portal EAD. Nessa planilha nós temos vários cases, vários bancos de dados que nós trabalharemos para que colocamos realmente a mão na massa, né? Aqui é um curso diferente do que vocês com certeza tiveram na graduação, onde era mais conceitos, teorias, poucas aplicações, e aqui nós vamos realmente colocar a mão na massa para fazer as aplicações e entender realmente como funciona a estatística aplicada. Então, eu vou usar muito Excel e principalmente a nossa querida lousa mágica aqui, aonde eu vou colocar os conceitos para que eles fiquem aí bem alocados e vocês entendam bem, tá certo? Então, eu vou lá para a lousa e eu vou explorar um pouco o que nós vamos ver no curso. Então, vindo para cá, nós vamos aqui trabalhar com esse espaço, né? Então, vocês já tiveram esse tipo de aula tanto com o professor Zé Marcos como com a Elaine, né? Então vocês já além de terem gostado, né, já tiveram essa experiência. Então vamos lá. Então basicamente nessa primeira aula eu quero falar um pouco dos conceitos estatísticos básicos e necessários para a tomada de decisão em finanças, né? Então vou escrever aqui estatística, ok? Então como é que funciona essa temática aqui, né? Como a gente pode colocá-la facilmente para nós? Então nós temos uma linha do tempo, tá? Temos basicamente aqui uma linha do tempo. Nós temos aqui o presente. Os preços estão acontecendo, as vendas das empresas estão também ocorrendo. Então temos o presente, os dados atuais. Nós temos o futuro, o como será, e nós temos claramente o passado, o como foi. Então, colocando aqui, nós temos aqui o como foi e aqui o como será. E eu tenho certeza que vocês, como investidores, como gestores, analistas financeiros, executivos, desejam saber sobre o futuro. De qualquer forma, por exemplo, você quer saber para onde vai o PIB. Então, qual que seria uma estimativa para o PIB agora no final do ano de 2022? Para onde vai o câmbio? Você vai viajar, tá certo? Você vai viajar. Será que esse câmbio passa de 5,40? Então saber sobre o futuro é super importante, mas nós não temos bola de cristal. Não só câmbio, PIB, né, o lucro da sua empresa ou o lucro do setor que você esteja avaliando. Isso é importante tanto para analisar balanços como fazer valuation, né? Outras matérias que vocês terão também. Então eu quero saber sobre o futuro. Só tem um jeito de dar uma ideia sobre o futuro. É olhar o passado. Então é entender como é que foi, né? Ou seja, pegar os dados históricos. Então aqui nós vamos pegar os dados históricos. Tem que ter história, porque senão nós não temos como colocar um modelo, identificar tendências
e alocar, né, um palpite, uma previsão. Com base em dados históricos, nós vamos selecionar uma amostra factível para resolver o nosso problema. Então, nós vamos selecionar uma amostra. Com base nessa amostra, nós vamos realizar o quê? Um julgamento. Então, nós vamos entender, né, qual é a estrutura dos lucros, do PIB, do câmbio, dos juros, das variáveis de interesse, para realizar uma previsão ou identificar um padrão. Então, com base nesse julgamento, né, nós temos aí praticamente dois objetivos importantes em estatística aplicada ligada a finanças. O primeiro deles é fazer previsão, mas essa palavra previsão ela é muito forte. Na verdade, não é uma previsão, é identificar uma tendência da variável. Então, quando nós olhamos o passado do lucro da empresa, nós queremos saber qual que é a tendência dos lucros futuros. Isso é a previsão, é a tendência. E aí nós podemos usar um modelo como regressão, que nós vamos ver, podemos usar uma média, nós podemos usar técnicas estatísticas para identificar a tendência das variáveis. Como também nós podemos identificar o padrão, tá? Então nós vamos ter um exercício incrível no último dia de aula, onde vocês vão identificar clientes, por exemplo, que cancelam. Quem são os clientes que cancelam, por exemplo, um plano de TV por assinatura tipo NET? São jovens, são adultos, são idosos? Qual o nível de fatura que eles pagam, né? Então, identificar o padrão dos clientes é muito importante na área de data analytics, data science, né? Justamente para que a gente entenda toda essa situação. E tudo isso serve para quê? Para melhorar o processo decisório. Então isso daqui vai realmente melhorar o processo decisório, seja na empresa ou nos investimentos. Bom, vamos dar um exemplo aqui de um jogo de futebol americano, tá? Só para vocês entenderem aí como é que funciona essa questão da amostra, a tendência, etc. Então, vamos supor que hoje, tá? Professor Daniel, ele é corintiano, agora vocês já sabem, tá? Mas nós vamos aqui fazer um bolão, né? Então tem um bolão aqui de futebol americano onde o São Francisco vai jogar com Miami, tá certo? Hoje, São Francisco e Miami. E o professor Daniel e vocês não entendem nada de futebol americano. E nós não podemos pegar palpites, opiniões do blog da ESPN, por exemplo. Então nós vamos fazer um processo estatístico. E como nós poderíamos avaliar estatisticamente o potencial time predileto que pode ganhar aqui? Bom, o que nós podemos fazer é pegar os jogos antigos. Então eu vou pegar os jogos que aconteceram entre os dois times. E aí eu identifico o seguinte: o primeiro jogo entre esses dois times foi em 2002. Tem um problema aí. Ou seja, nós estamos hoje, julho de 2022. E o primeiro que aconteceu foi em 2002. Os jogadores eram diferentes. Até as regras poderiam ser diferentes. Então se eu pegar toda a amostra aqui, com certeza vai dar problema, porque os jogos muito antigos não refletem a probabilidade do vencedor de hoje. Então, sempre que você for recortar ou identificar uma amostra, ela tem que fazer sentido para o objetivo que você está traçando aqui. Então, meu objetivo é saber quem vai ganhar hoje. Então, o que eu faço? Em finanças é assim, ao contrário de outras técnicas de amostragem, em marketing, etc. Mas em finanças é o tal do faz sentido. Ou seja, o que faz sentido para nós? Eu vou lançar a mão aqui de algumas condições. Então, por exemplo, o que seria razoável? Que 90% dos jogadores de hoje estejam nos jogos anteriores. Então eu quero que 90% dos jogadores que estão hoje estejam nos jogos anteriores e que as regras sejam idênticas ou parecidas, né? Bom, com essa obediência, eu não vou pegar toda a amostra.
E os livros pregam o seguinte: quanto maior a amostra, melhor as estatísticas, ou seja, melhor, né, a acurácia, a precisão das estatísticas, o que é uma mentira, porque a amostra grande, desde que ela represente adequadamente o objetivo ou a meta do estudo. Então aqui eu preciso fazer o seguinte: bom, obedecendo isso aqui, vai de 2018 até hoje, então minha amostra é menor. Dado que minha amostra é menor, aqui, por exemplo, eu pego somente 100 jogos. Dos 100 jogos que ocorreram de 18 até hoje, que representa bem o que pode acontecer hoje, eu pego a história, que 75 São Francisco ganhou e 25 dos jogos Miami ganhou. Com base nessa história, eu calculo uma chance, uma probabilidade de um dos dois times vencer. Então, por exemplo, o Daniel aqui gosta de São Francisco e no meu bolão eu aposto em São Francisco. Se eu aposto em São Francisco, qual que é meu risco? O risco do professor Daniel é a probabilidade de Miami ganhar. Né? Então esse aqui é o meu risco, né? Esse é o conceito de risco em finanças. É o primeiro conceito, que é a probabilidade de você não atingir uma meta, de não atingir um benchmark. Como eu estou apostando no São Francisco, caso Miami ganhe, seria a minha possível perda nesse bolão. E aqui a probabilidade é 25 em 100, que dá 25%. Então esse é o meu risco. Se o meu risco é 25, a chance de eu ganhar esse bolão é 75. Agora, será que esse risco é baixo, é alto? Né? Vai depender, né? Vai depender do grau de aversão de risco que os investidores ou participantes desse jogo têm, né? Então, por exemplo, pegar uma outra canetinha, pegar aqui verde palmeirense, né? Apesar do professor ser corintiano, verdinho aparece. Então, olha só. O que acontece? Pega eu, por exemplo, Daniel. E pega meu irmão aqui, ó, Davi. Tá certo? Tem um irmão mesmo, chama Davi, e aqui Daniel. O que acontece? Eu, por exemplo, sou um risk lover. Eu adoro o risco, né? Tudo que eu tenho eu gasto, me endivido e vou vivendo, tá certo? Brincadeiras à parte, eu sou um amante do risco, ou seja, adoro criptomoedas, etc. Então, para mim, eu sou sujeito a alocar investimentos em risco, ok? Já meu irmão, né? Ele odeia risco, então, ó, ele tem até uma carinha assim, ó, tá certo? Tá triste, ele odeia risco. Então ele coloca todo o dinheiro em poupança, embaixo do colchão, tem até medo de colocar ali embaixo do colchão de repente, né? Mas deixa lá no Tesouro Selic, deixa em títulos públicos, um pouquinho de fundo imobiliário. Então nosso grau de aversão é diferente. O que vai acontecer com a teoria financeira? Apesar desse modelo estatístico ser simples, apontar um risco de 25%, a decisão de alocação de recursos entre mim e meu irmão será totalmente diferente. Por quê? Porque eu olho 25 e a imagem mental que aparece para mim é: nossa, 25, já ganhei, cara, vou colocar todo o meu dinheiro lá. Então se o bolão vai até 100zão, né, 100 reais, né, eu vou lá e coloco 100. Já meu irmão vai olhar o mesmo modelo matemático, só que ele é avesso ao risco, ele odeia risco. Então na mente dele, quando ele olha 25, ele fala: perdi tudo, né? Não quero correr esse risco. Então ele vai lá e não coloca nada, tá certo? Ele não coloca nada. Percebe que na ciência, na verdade, em finanças, né? É uma ciência social aplicada, depende das vontades, da aversão ao risco e do patrimônio. Claramente, a minha suposição aqui é que o nosso patrimônio é igual, ok? Só muda a aversão ao risco. Então isso aqui é muito importante porque não tem receita de bolo em finanças. Apesar do modelo apontar 25, as alocações são diferentes. E nisso vocês terão essa abordagem, não somente nesse curso, né? Como também
em todas as outras disciplinas, né? O lado emocional, o lado comportamental, nas decisões afeta bastante a alocação de recursos. Então, basicamente, né, dando esse overview, né, vou colocar aqui, esse overview, nós temos aí uma visão bem clara do que a gente vai trabalhar, tá certo? Bom, então eu vou lá mostrar um pouco das questões ali no Excel, tá? E depois a gente volta aqui para a lousa. Então vamos lá. Bom, aproveitando aqui, vocês me conhecem, eu já fiz a apresentação, né? Já sobre aqui as minhas atividades. Eu sou professor de Finanças e Economia do Departamento de Administração da FEA USP, tá? Sou vice-coordenador aqui dos cursos da EASH, sou professor em vários cursos aí do Brasil afora, tanto aqui na USP como na FIA, São Paulo, Hospital Albert Einstein, FIPECAF, vários cursos que eu dei aula. Tive experiência aí tanto numa fintech, no Traders Club, né, recentemente. Fui diretor técnico do IPREM, do Instituto de Previdência do município de São Paulo, e trabalho como consultor em modelagem financeira, tá certo? E os meus estudos se vinculam aí à ciência de dados. Então, se você gosta de ciência de dados, quer estudar, dicas, etc., fique à vontade para me mandar e-mail, tá? Porque é uma área nobre, é uma área que está crescendo bastante, então gostaria aí que, para quem tiver interesses, né, vocês podem aí entrar em contato comigo, tá certo? Bom, o que nós vamos ver aqui, tá? O que nós vamos ver? Nós temos aqui a estatística descritiva, então nós vamos ver agora a questão da média e do desvio padrão, que são dois conceitos clássicos que eu tenho certeza que vocês já usaram e usam, né? Mas eu preciso dar de um jeito extremamente diferente para mostrar e provar para vocês que o desvio padrão é a volatilidade, por exemplo, de um ativo, né? Isso é realmente fundamental. Vou resolver hoje no final da aula um case super importante de alocação e diversificação de investimentos durante o Covid, está aqui no nosso Excel, a respeito desse tema. Falarei da tão sonhada e tão abominada distribuição normal que é a curva do sino, tá? Então essa curva do sino eu tenho certeza que muitos tiveram, né? Muitos tiveram aí um pouco de trauma, etc, justamente pelas provas e tal, mas aqui é aplicado, vocês vão entender, né? Que essa ciência estatística, de ciência de dados, é uma ciência aplicada, ok? É empírica. Vamos ver um pouquinho de teste de hipótese e finalmente nós vamos abraçar, né, os modelos que em economia e finanças são fundamentais. São os modelos de regressão, aonde a gente prevê o valor de uma variável perante outras variáveis. Então, por exemplo, eu quero prever o preço da ação da Petrobras, tá? A Petrobras aí está na moda atualmente, então eu quero ter uma ideia de quais são os drivers econômicos e financeiros, né, que fazem a movimentação das ações da Petrobras, né? Então eu posso elencar, por exemplo, o preço do petróleo internacional, o Brent do petróleo, né? O custo do querosene, o lucro da Petrobras, o fato de ter ou não pandemia. Então eu tenho diversos drivers econômicos e financeiros que podem aí sugerir que o preço da Petrobras suba, né, dê um upside ou um downside, o preço caia. Vocês vão aprender a fazer isso, a criar modelos, ok? Então, sem firulas, vamos agora iniciar um pouco dessa estatística descritiva que é fundamental. Então vamos lá. Vocês vão ter uma festa agora, tá certo? Só não vale tomar uma cervejinha. Até vale que tá escondido, né? Mas vamos lá, ó. Então vamos primeiramente, em segundos, minutos, vocês vão aprender dois conceitos bem tranquilos, tá? De forma aí bem didática, que seria a média, o conceito da média
e do desvio padrão, tá? Então, vou dar um exemplo aqui, tá? Imagine aqui uma festa, uma festinha, tá? Aonde você tem, por exemplo, 3 pessoas, tá? Então aqui você tem a Ana, tá? Até que a Ana não tá perfeito, faltou os olhinhos, o cabelinho, mas dá pra ver que é a Ana, tá? Tem a Ana, tem o João e tem a Paula, tá certo? Tenho 3 pessoas. Poderia colocar qualquer variável numérica, mas a variável que eu vou colocar, por exemplo, é a idade, tá? Poderia ser a renda das pessoas, mas a idade aqui é importante. Então eu vou colocar a idade de cada um nessa festa. Então, o primeiro aqui tem 14 anos, 15 anos e 16 anos, tá certo? Então, qual que é a ideia aqui? A ideia aqui é que você olhando essa festa, você já observa uma baixa dispersão das idades entre estas pessoas. Então aqui a gente já observa uma baixa dispersão. A amostra é homogênea. Eu vou calcular a média. A média é definida como x barra ou a letra mi, o grego, tá certo? Mi. E o que seria? Eu somar as idades e dividir pela quantidade da amostra, que é 3. Então eu vou somar tudo. 14 mais 15 mais 16 por 3 dá 15, né? Não se assustem, mas vocês em matemática financeira tiveram um pouco disso. Eu posso colocar um símbolo somatório aqui, justamente para identificar isso e não ficar somando, que eu posso ter 3, 4, 5, 100. Então eu vou colocar aqui um sigma grego. Então eu vou somar, né, todas as idades e vou dividir por n, tá certo? Posso colocar um i aqui, só para identificar que esse i é elemento a elemento. Eu somo 14 mais 15 mais 16 por 3 vai dar 15. E o que a média representa esse 15? Quando eu olho, a média é o valor esperado. Nós vamos ver isso aí um pouquinho mais à frente. A média representa o valor esperado, a tendência, tá? Então isso aqui seria a expectativa, o benchmark, a tendência, o valor esperado, tá? E aí, valor esperado. O que acontece aqui com a expectativa e o valor esperado é: será que todo mundo realmente tem uma idade próxima a 15 anos, né? Será que isso é verdade? Será que eu posso esperar que a maioria das pessoas tem realmente 15 anos? O que eu posso fazer? Posso fazer um teste aqui. Eu tenho uma prima, por exemplo, pegar aqui uma outra cor. A minha prima chama Paloma. E a minha prima Paloma tem exatamente 15 anos, a mesma idade da média. E quando eu coloco a Paloma na festa, ela não vai se sentir desconfortável. Todo mundo ali é adolescente, ela vai lá e vai brincar de Pokémon com todo mundo. Então aqui, a média reflete realmente a expectativa das idades da festa, porque tem baixa dispersão. Então aqui eu acredito na média, ela realmente refletiu adequadamente. Por isso que a média nunca anda sozinho. Eu preciso usar o desvio padrão como uma medida importante de qualificar a confiança que eu vou ter na média, como valor esperado. Então aí nasce o conceito de desvio padrão, que eu vou colocar aqui de forma intuitiva. Então o que é o desvio padrão? É o quanto eu posso realmente acreditar nos 15. Então eu vou colocar aqui desvio entre aspas, que é o seguinte: será que 15 é bom? Vamos ver. O primeiro tem 14. O primeiro tem 14 anos. Menos 15, que é o que eu acredito, tem um ano a menos. Então o que acontece? A Ana, que tem 14, tem um ano a menos da média. O Paulo, que tem 15, 0. Ou seja, gol, né, no caso. É difícil acontecer isso, mas ele tem exatamente a idade de 15, que a média não desvia nada. Não tem desvio nenhum, é 0. E o último, que tem 16 anos, quem tem 16 anos tem um ano a mais da média. Então você observa que as pessoas ou têm um ano a mais ou um ano a menos. Então aqui, simplificando, eu tenho uma média aqui, né? Eu tenho uma lista de desvios que eu posso calcular uma média. Então, na média, os meus desvios é um ano. Por quê? As pessoas estão um ano a mais ou um ano a menos.
Então eu posso chamar o desvio aqui com a letra S. Por que que a letra S é usada? Porque é só em inglês que importa, né, na nossa área financeira. E o S é de Standard Deviation, né? Que é desvio padrão. Então ou você usa a letra S ou até a letra sigma. Isso indica o desvio padrão. O desvio padrão aqui vai ser de 1 ano. Então o que que você observa aqui? Como o desvio padrão é baixo, todo mundo é adolescente, logo a média reflete bem a expectativa. É isso que aí começa a nascer a estatística. É o lançar a mão de uma medida que pode identificar uma tendência, uma expectativa da variável quantitativa que você está, né, medindo. Mas não é sempre que vai dar certo. Você pode ter uma festa mais bagunçadinha, né? Então, qual que seria a outra festa? A outra festa é ter o Alexandre aqui, por exemplo, um tal de Alexandre. E esse Alexandre ter 24 anos, tá certo? 24 anos. E a Aninha ter 6 anos. Vixe, e agora, professor? Agora você tem um adulto e uma criança. Só tem 2. E se você calcular a média x barra, vai dar 24 mais 6 por 2, vai dar também 15 anos. E pela regra que eu pontuei, a média deveria ser uma espécie de expectativa ou valor esperado. É isso que ela representa, né? Vamos colocar aqui entre aspas. O problema dessa expectativa é que ela não é boa. Por que ela não é boa? Porque a nossa amostra tem alta dispersão. A variável aqui ela tem alta dispersão. Os valores máximos e mínimos, né, estão muito distantes. Bom, se eu pegar minha prima da mesma forma, tá? Para ficar bem tudo muito coerente. Se eu pegar minha prima Paloma, que tem 15, e agora, hein? Lá ela brincava de Pokémon e ficava feliz. Agora aqui, ou ela vai pra balada aqui, né, com esse de 24 anos, ou vai brincar aqui de galinha pintadinha, tá vendo? Ou seja, tá desconectada a idade dela, né? A geração dela. Ela tem 15, encontra alguém de 24, um jovem ou uma criança. Então a média não reflete bem, né, a tendência aqui da variável. E se eu for calcular aqui uma espécie de desvio, né, da mesma forma, colocar um desvio, entre aspas, que ainda ele não está perfeito, mas se eu for calcular ele, eu quero saber o quanto as idades da amostra estão distantes da expectativa. Então, 24 menos 15, né? E 6 menos 15. Então, aqui no caso, né, a gente vai ter 9, né? 9 para cá e aqui menos 9. Então o desvio aqui vai ser próximo, né, a 9 anos. O nosso S, quase uma década. E uma década, nossa, você pode casar, você pode ter filhos, você pode mudar de imóvel, né? Mudar de emprego, pode acontecer tanta coisa. Ou seja, uma década, para esse tipo de variável, mostra uma grande dispersão. O que faz com que tal expectativa não reflita adequadamente o que nós queremos. E aí, professor, qual que é a saída, então? É aí que tá, qual que é a saída? A saída tá aqui, e é isso que vocês têm que fazer e correr sempre atrás. Dado que a média só pode ser usada em situações de baixa dispersão, alta dispersão ela não tem robustez, ela não tem uma confiabilidade, então ela só pode ser usada se ela estiver no mesmo grupinho, no mesmo cluster, no mesmo segmento. Então, por exemplo, ali só tem adolescentes. Aqui tem jovens e crianças, né? Então, quando você faz a tal da clusterização, quando você usa a média para elementos comuns, você segmenta bem sua amostra. Clientes vocês trabalham em bancos, por exemplo.
Vocês vão avaliar investimentos para clientes de alta renda, clientes de média renda, tá certo? Então vocês fazem uma segmentação para usar a estatística, por exemplo. Então, para que a média tenha uma grande utilidade, nós deveremos segmentar sempre, tá? Então a segmentação ela é super importante. Deixar entre aspas aqui, que não é uma palavra perfeita, né? Então nós vamos segmentar para que a média tenha aí a sua confiabilidade. E aí, nada melhor do que colocar a mão na massa. Então o professor faz isso, conceito mão na massa, conceito mão na massa. Não tem tempo ruim para que a gente possa realmente agora ir trabalhando. Isso aqui é básico, mas muitas pessoas não entendem isso, né? De forma tão condensada. E mais, dado que a dispersão é medida pelo desvio padrão, suponha aqui essa alta dispersão, em vez das idades, como Bitcoin. Ah, tem momentos, meses atrás, que o Bitcoin estava 24 mil dólares, aí eu abro o meu hobby broker, agora está 6 mil dólares. Aí teu amigo fala, puxa, eu não gosto de Bitcoin porque a volatilidade é alta. Né? Ou seja, uma hora tá 60 mil dólares, agora tá empurrando lá os 20 mil dólares. Aí você olha, por exemplo, Selic. Ah, Selic 14%, 13,5%, ou seja, tem uma variabilidade, mas uma variabilidade bem menor que o Bitcoin. Então, dado esses exemplos financeiros e o que está aqui esboçado, você percebe que o desvio padrão é a nossa volatilidade, é a nossa medida de dispersão, é o quanto a nossa média, que é a nossa expectativa, está longe dos dados, né? É basicamente isso. Então esse desvio, como ele é representado, esse desvio? A gente pega, né, no caso aqui, o número, que é o x, e subtrai do x barra, tá? É o quanto cada elemento xi está longe do x barra, né? Eu fiz isso para os dois elementos únicos que nós temos aqui. Então, nada mais justo do que chamar o desvio padrão, na linguagem financeira, de volatilidade, tá? Que no caso aqui, né, a gente usa o preço das ações e a gente tem exemplos para isso. Parece o quadro do Van Gogh, mas o professor não é o Van Gogh, é um professor de finanças, mas ficou aqui coloridinho, tá certo? Então, vamos lá para o Excel, para que a gente possa aí usar isso num exemplo que eu tenho. Então, vamos lá. Vindo para cá. Então, eu queria, para quem quiser me acompanhar, tá, pessoal? Como a aula fica gravada, tá? Então, realmente o que acontece é o seguinte, né? Vocês podem olhar apenas ou fazer comigo, tá? Mas como a aula fica gravada, muitos gostam, né? Muitos alunos adoram pegar a aula gravada e depois refazer, né? Porque eu vou bem devagarzinho, etc, tá? E vocês vão aí trabalhando comigo, ok? Então, fiquem à vontade, qualquer procedimento é realmente muito bom para o aprendizado de vocês. Então, por gentileza, procurem Supermercado Sobral, um banco de dados, né? Na vida real, o que nós temos são dados, tá? Então, a gente recebe geralmente um banco de dados. Então, esse banco de dados que está aqui, tá? Se vocês olharem, nós temos a coluna A, que é o ID, o identificador, mas esse não é apenas para identificar cada colaborador do supermercado. Aí nós temos aqui uma variável educação, uma variável chamada cargo, uma variável chamada local, idade, tempo de casa e salário mensal. Né? Então, o que representa isso? São colaboradores de uma grande rede de supermercados, tanto aqui na capital, por exemplo, de São Paulo, ou no interior aqui do estado de São Paulo, ok? Pode ser também da sua região, seja Nordeste, né, Centro-Oeste, Sul, você pode aqui pensar em qualquer região, é fictício.
Nós temos aqui a educação, somente com dois labels, superior e médio, ou seja, se o teu colaborador tem ensino superior ou médio. A variável educação é uma característica, logo ela é chamada de variável qualitativa. Então o que é uma variável qualitativa? É aquela que expressa uma característica, ok? Então o cargo aqui nós temos três classes. Nós temos tanto o cara que é auxiliar, gerente e diretor. É uma variável quali de três classes. A variável local é uma variável interior e capital, é uma variável com duas classes. A variável idade já é uma variável quantitativa. Ela expressa numericamente uma quantidade, a idade das pessoas aqui, dos colaboradores dessa rede de supermercados. Temos o tempo de casa em anos, que pode ser importante, e o salário mensal, que é o que realmente a gente quer avaliar, né? Que é o salário mensal de cada um dos colaboradores. Nós temos aqui nesse banco de dados, ao todo, nós temos 74 colaboradores, ok? E agora nós temos um case a resolver, um case simples. Nós vamos usar o Data Analytics, pessoal, é tabela dinâmica com gráficos, tá? Então é um nome pomposo, em inglês, Data Analytics, justamente para resolver problemas aí de retirar informações importantes dos dados para a tomada de decisão. Então vamos fazer um exemplo aqui, que seria um case. E o case é o RH. Então vou escrever aqui o case, ao vivo e a cores. O RH e o departamento financeiro, tá? Falou o seguinte, ele quer transferir funcionários. Eles querem transferir funcionários da capital para o interior e do interior para a capital. Eles querem transferir funcionários, ok? E nesse caso, eu vou colocar aqui a variável, nas linhas, a variável cargo. Então aqui eu vou colocar, por exemplo, o cargo. Vou colocar aqui o auxiliar, como exemplo, tá? E o gerente. E aqui eu vou colocar capital nas linhas, né? Isso aqui é uma tabela, né? Que está cruzando informações. Interior. E no recheio da tabela sempre vai uma variável quantitativa, tá? Que no caso aqui, essa variável quantitativa, ela vai expressar o salário médio. Então, quanto ganha, em média, um auxiliar que mora na capital? Ah, um auxiliar que mora na capital, por exemplo, né? Eu não fiz as contas ainda, aqui é uma hipótese para entender o case. Ganha, por exemplo, 4 mil. E no interior ele ganha 4.400. O gerente ganha 7 e no interior ele ganha 7.900. Então o que dá para perceber? Dá para perceber claramente, isso aqui são salários médios, tá, pessoal? Eu estou usando aqui os salários médios, porque eu tenho vários auxiliares que trabalham na capital, eu tenho vários gerentes que trabalham no interior e na capital, então eu coloquei aqui no meio, né, os salários médios para tomada de decisão. E aí, o RH com o financeiro deu a seguinte proposta: eu quero transferir somente aqueles cuja diferença não ultrapassa R$500. Então, por exemplo, se eu calcular aqui a diferença, devido a uma questão orçamentária, etc., isso é passado para nós, né? É um case somente. Como aqui a diferença de um menos o outro deu R$400, né? Em módulo, né? E aqui a diferença de um pelo outro deu R$900, o que se observa é o seguinte, pessoal. Como o gerente ganha muito mais no interior do que na capital, cuja diferença é 900, ele não vai ser transferido, porque ele ultrapassa o limiar de 500. Já o auxiliar é 400, então o auxiliar é transferido, ok? O auxiliar seria transferido. Seria o único que nós transferiríamos, tá aqui em vermelho, tá? Então é isso que eu quero saber, uma coisa simples, tem pegadinha. É simples com pegadinha e vocês não vão cair nessa pegadinha, tá ok? Então eu vou fazer aqui no Excel e depois eu vou mostrar uma ferramenta que se chama Tableau, que vocês aí baixaram, que junto com
Power BI da Microsoft são as ferramentas principais do mercado para fazer Business Intelligence, para se fazer Data Analytics, ok? Então, é muito importante, né? São ferramentas que hoje em dia, né, criam-se até profissões, né? Ou seja, pessoas que sabem usar esses softwares acabam aí galgando aí posições dentro da empresa, né? Porque o Excel hoje em dia é apenas, né, acabou sendo mais, ficou com uma característica até mais cosmética, né? Não tem sua importância, mas as ferramentas de Business Intelligence, de BI, acabaram tomando conta, né? Eu vou mostrar para vocês, para que vocês tenham aí um conhecimento, tá? Bom, quem não baixou o Tableau, eu mandei o link. Quem não baixou pode baixar depois. Tem que fazer um cadastro lá, colocar um e-mail. O software chama-se Tableau Public, tá lá o link. O Alexandre pode agora colocar aí para vocês no chat. Lembrando aqui, pessoal, o Marcelo infelizmente pegou Covid, tá? O nosso tutor, nosso professor tutor. E o nosso professor aqui, Alexandre, do nosso time, hoje tá com vocês aqui nas dúvidas, tá certo? Então, só para aparecer um outro nome, né? Mas é que realmente está tudo bem com o Marcelo, mas é só para vocês saberem, tá? Bom, então como é que eu faço aqui? A tabela dinâmica, acho que muitos aí são craques, né? Então vamos lá, pega aqui todas as variáveis, vamos lá, pega todas as variáveis, seleciona com Ctrl Shift seta para baixo. E eu vou aqui para tomar decisão, venho aqui em inserir e tabela dinâmica no canto superior esquerdo, lá em cima. Canto superior esquerdo, tabela dinâmica. Você clica na tabela dinâmica, né? Vai aparecer aqui que eu já fiz uma pré-seleção. Pode dar um OK e vai aparecer justamente esses campos para arrastar, né? Então eu vou arrastar as variáveis para que eu possa aqui trabalhar. Então, lembrando eu vou lembrando vocês, o cargo desses profissionais, ele se encontra na linha. Então você vem aqui no cargo com o botão esquerdo do mouse, pressiona ele e arrasta o cargo, como eu estou fazendo aqui bem devagar, até a linha, tá ok? E o cargo aparecerá, né? Você começa a construir. Da mesma forma, o local é importante. E o local, com o botão esquerdo do mouse, você arrasta até colunas. E aí falta o recheio. E o recheio tem que ser um quantitativo. E o salário é o principal. Então você vem aqui no salário e arrasta o salário no meio de valores. Vou aqui aumentar, tá? O que você percebe? Tanto aqui como no Power BI, no Tableau, qualquer software de BI e a maioria dos sistemas, ele vai calcular primeiramente a soma. Então ele somou os salários. E não faz sentido somar salários de todos os auxiliares da capital e de todos os auxiliares do interior. Porque como eu mostrei muito bem na lousa, a soma não indica a tendência. O que indica a tendência e expectativa? A média. A média é uma medida que representa a expectativa daquela categoria. Então, somar não. Então, eu tenho que calcular a média salarial dessa tabela para ter uma ideia da expectativa da categoria. Então, eu venho para cá e troco a soma com esse botão, tá? Eu clico aqui no botão. Configurar campo de valor. Vai aparecer uma lista suspensa. Clica aqui em configuração e troca para média. Tem média, máximo, mínimo. Você faz aqui um put-pourri de estatísticas, né? Contagem, quantos tem, né? Calcula aqui a média e vai calcular aqui os números médios. O que nós observamos já? Diretor não aparece nada, não tem diretor no interior, só tem diretor na capital que ganha em média R$ 7.164. Auxiliar da capital ganha em média R$ 5.378 e o auxiliar do interior ganha em média R$ 5.327. Ou seja, o auxiliar da capital e do interior ganha praticamente a mesma coisa, ele pode ser transferido. O gerente também, ganha praticamente a mesma coisa. Se você ficar na dúvida da diferença, tu calcula. Então você vem para cá do lado e calcula quanto o salário da capital
menos o do interior. Você faz capital menos interior, dá um enter, dá R$200. Então a diferença do salário do gerente capital e interior é duzentão. Bom, não tem diretor no interior, então não vou transferir, não quero criar categorias novas. A ideia aqui não é criar categorias novas, é transferir as já existentes, cuja diferença não ultrapasse 500. E aqui no caso, você vai fazer aqui a diferença, ó, também deu 50. Então, por enquanto, se eu mostrar só esses dados para vocês, vocês vão falar, olha, professor, pelo que está aqui, os auxiliares e os gerentes podem ser transferidos, porque não ultrapassou 500. Eu falo, legal, com essa informação, ok. Mas pode estar viesado. Pode estar viesado e é aqui que você tem que tomar cuidado. Lembra da palavra que eu coloquei na lousa? A última palavra em laranja, segmentação, que nós temos que nos preocupar com a segmentação, de calcular a média de uma mesma categoria, de um grupo bem homogêneo. Então vamos lá. Olha aqui o que pode te pegar na curva. Se você olhar, e se eu te desse uma medida mais ampla, global, olha aqui os salários, ó. O salário de quem mora na capital médio, o cara da capital, não importa a categoria profissional, a idade, não importa nada. O cara ganha em média 6,39. O cara do interior ganha em média 5,391. Se você tomar decisão com essa variável salário médio bem amplo, bem global, sabe qual que seria a tua decisão? Ó, eu vou calcular a diferença. A diferença aqui dá R$647. Você não transferiria ninguém. Opa, professor, agora eu fiquei confuso. Não, você não ficou confuso. Eu estou tentando torturar os dados. Já ouviram esse lema de estatística? Torture os dados que uma hora eles confessam. Qual que é o problema aqui? Se eu mostrar uma estatística muito global, pouco segmentada, eu tomei aqui uma decisão, ó, não transfere ninguém. No momento que eu segmento, dou o primeiro passo da segmentação, que é entender a variação salarial, não somente pelo local, mas pelo cargo, você já toma uma decisão que auxiliar e gerente pode ser transferido. Mas hoje nós estamos no mundo do Big Data. Nós temos muitas informações aqui. Dado que nós temos mais informações que afetam o salário, a dica que eu dou para vocês é realmente segmentar mais, entender mais as nuances do problema. Então, uma variável aqui que claramente afeta salário, que é o que vocês estão aqui assistindo aqui, vocês estão se habilitando, fazendo o MBA de excelência, né? Justamente para galgar novas posições executivas. Educação. Educação é super importante. Quem se educa mais tende a ganhar mais. Então, se eu trazer essa variável, porque eu posso ter auxiliares com ensino médio e auxiliares com faculdade. Então, eu vou pegar a educação e vou trazer aqui para a linha, tá? Só que para ficar legalzinho aqui, o Excel não é tão bom nisso, tá? Mas dá para fazer. Você pega aqui, clica no cargo, tá? Você clica com o botão esquerdo no cargo e seleciona o miolo da tabela. Não pega embaixo o total, só pega o miolinho, tá? Vem aqui em inserir e coloca um gráfico de barras ou colunas. E aí você tem um gráfico, né? Claro que dá para embelezar, etc. Mas aqui é para mostrar justamente, né? O gráfico, hoje em dia, pessoal, tá muito na moda storytelling, né? Tanto em finanças, marketing e etc. Ou seja, é contar histórias com dados. Então, eu estou aqui tirando informação, contando história, né? Tentando resolver um problema. Então, você olhando aqui, ó, você percebe que as diferenças salariais de gerente e auxiliar são pequenas, por enquanto, e eles podem ser transferidos. Mas eu posso vir aqui, né, com o intuito de trazer mais informação e pegar a educação e arrastar a educação para cargo. E aí, o que vai acontecer é justamente até uma mudança aqui na decisão, né? Olhando aqui, o que nós percebemos é que somente auxiliares, né? Olhando aqui intuitivamente, rápido no gráfico, é que somente gerentes e auxiliares com ensino superior têm salários muito próximos, tanto na capital como no interior.
Agora, auxiliares e gerentes com ensino médio, opa, aí vai mudar. O cara do interior, infelizmente, aqui tende a ganhar menos, ok? E aí você percebe que não é todo auxiliar que vai ser transferido, não é todo gerente que vai ser transferido. Você trouxe mais informação para entender os desvios dos valores. E é assim que a gente decide pela média, fazendo recortes apropriados. Quanto mais informação, mais variável qualitativa tu tens, maior é a sua acurácia na decisão, ok? Então, o que a gente observa aqui, né, que você pode ver facilmente, é que o auxiliar, né, com o ensino médio, se você pegar aqui, né, ele tem R$800 e o auxiliar com o ensino superior tem uma diferença de 30. Logo, somente o auxiliar com superior vai ser transferido, tá? Somente o auxiliar com ensino superior, como também o gerente com ensino superior, vai ser transferido. Aqui eu vou apagar para não gerar nenhum tipo de dúvida, tá? Então esses amarelos, tá, são os valores, né, que realmente traduzem, né, a nossa resolução do case. Posso usar a idade, posso trazer aqui também tempo de casa, né, mas aqui você já consegue, né, usar a média apropriadamente porque você fez um recorte adequado nas categorias. Isso muita gente boa esquece no mercado. Sabe por quê? Porque geralmente as pessoas têm interesses nas suas análises, tá certo? Então, uma casa de recomendação, às vezes pode ter interesse em recomendar certos produtos financeiros e ativos. E aí, pode, naquele caso, para aquele grupo de empresas, não trazer todas as informações necessárias. E vocês, agora, têm total capacidade de falar, opa, eu não quero olhar só esses indicadores, eu quero olhar setorialmente, eu quero comparar com outras empresas e por aí vai. Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de detalhe, né? Bom, então nesse caso nós temos aqui essa resposta, ok? Bom, antes de eu ir para o Tableau, tá? Depois do intervalo eu vou mostrar isso aqui no Tableau, né? Vocês vão ver que é outra qualidade, né, de avaliação, né? Eu gostaria aqui, né, de mostrar para vocês uma coisa aqui que também é importante, né? Que está aqui na carteira XP, tá? Que isso aqui nós vamos trabalhar na última aula, só para que vocês tenham aqui um pouco trazendo dados reais, tá? Eu trabalho aqui com dados reais, casos bem práticos, né? Para que a gente possa aí, só deixa eu, é que aqui eu aumentei, né? Mas, então aqui essas ações, por exemplo, né? Esse case é um case que a gente vai resolver lá na última parte da aula. E aqui eu tenho 10 ações, Ambev, Banco do Brasil, Bibas, Copel, distribuidor de energia elétrica do Paraná, Cirela, Eco Rodovias, né? A Eng, de energia elétrica, Iguatemi Shoppings, Localiza, Lojas Renner e Localiza, Rente é Localiza, L-REN é Lojas Renner e hoje é Via 3, na época é Vivar, tá? Hoje é VIA o ticker, né? Mas a famosa Via Varejo, Casas Bahia, Ponto Frio, tá certo? Então aqui nós temos 10 empresas que a XP, que vocês conhecem, recomendava para março de 20, no olho do furacão do Covid. Lembra? Março de 2020 teve os circuit breaks lá da bolsa, etc. E em fevereiro, a XP falava, olha, essas empresas, pela contabilidade, pela dinâmica do mercado, são boas empresas, tá? Então essas empresas seriam empresas a montar uma carteira. E aqui, pessoal, eu calculei o retorno médio de cada uma já, ó, o que cada uma, né, do período de 2018, eu peguei dados, quanto o preço variou por dia, né? Então aqui nós pegamos de 18 até fevereiro de 20, ou seja, 18, 19 e 20, 3 anos geralmente é o que se pega de dados, ok? A gente usa 3 anos. Isso daqui, essas porcentagens se chama retorno da ação, é o quanto varia o preço, tá?
é o quanto varia o preço. Depois a gente vai ver até isso mais detalhadamente, tá? Então significa o seguinte aqui, ó. Esse daqui amarelo, né? Esse amarelo significa que a Ambev, no dia 3 de janeiro de 18, depois lá da champanhe do final do ano novo, tá certo? Ela subiu somente 0,23%. Então aqui nós temos aqui a média, que eu já calculei para vocês, ó. Eu já calculei aqui para vocês, tá? Então aqui eu usei a função média, pegando todo mundo. Deu até uma média negativa, indica que realmente aqui o retorno é uma empresa que está tendo uma tendência por dia de você perder dinheiro. E quem dá a maior média aqui, quem deu a maior média foi a própria Copel, né? A Copel deu 0,26, tá certo? 0,26. Então, e uma coisa aqui muito importante, não é comprar ativos que dão a maior média, tá? Porque geralmente, dar a maior média pode ter alto risco, né? Então, as médias, elas não devem ser usadas unicamente. A gente vai ver isso, né? Só tô dando o início, tá, pessoal? No próximo intervalo, a gente vai ver isso aqui muito bem, tá? Então, eu não vou comprar os ativos com maior média porque eles podem ter um alto risco, um alto sacudir, né? Uma alta volatilidade. Uma hora sobe, uma hora cai. Hoje eu perco 2, amanhã eu perco 3, depois sobe 2, ou seja, uma alta turbulência. E aí nós percebemos que o desvio padrão, ó, ele é calculado aqui em cima com a função DESVPAD, tá? Então, essa função DESVPAD calcula o desvio padrão. Então, isso aqui é só para mostrar para vocês que a gente vai usar essas medidas que eu dei hoje, tá? Essas medidas clássicas de média, desvio padrão, para montar uma carteira. É apenas para finalizar aqui, tá? Então, o que nós vimos nessa primeira parte da aula que foi super importante? O conceito de estatística descritiva, a média e o desvio padrão e um exemplo prático de Data Analytics para que você possa, com base em dados reais de uma empresa, decidir, né, o que fazer com base num contexto ou numa problemática. No próximo bloco, nós vamos trabalhar mais com esses conceitos, vamos avançar mais e, com certeza, entrar na ciência estatística propriamente dita, ok? Então, aguardo vocês daqui a pouquinho. E um abraço.